Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a adversidade. A adversidade como aquilo que surge no nosso cotidiano, que surge na nossa rotina e que frequentemente é mal vindo, frequentemente é entendido como algo que fere os nossos planos, ou fere os nossos princípios, ou se interpõe entre aquilo que nós estamos fazendo e aquilo onde nós supomos que queremos chegar. A mitologia grega traz uma imagem muito forte, muito bonita, que é exatamente a imagem do desafio do labirinto. Então, todos sabem a história do rei Minos e da ilha de Creta, onde ele tinha um labirinto que era uma espécie de prisão que ele criou para determinados tipos de transgressão, e dentro deste labirinto habitava um ser monstruoso, o Minotauro, metade homem e metade cabeça de touro, e ele seria antropófago, ele seria canibal. Então era comum que se colocassem jovens, adolescentes, dentro do labirinto para que o Minotauro viesse e se alimentasse deles. Então esse Minotauro plantado ali no labirinto era um estresse a mais, era uma situação mais complicada. Além de ser um lugar de difícil deslocamento, de dificílimo trânsito, cuja saída era difícil de achar, ainda por cima você poderia trombar no Minotauro. O labirinto, a imagem, a ideia do labirinto, ela inclusive é cunhada numa moeda na ilha de Knossos, uma civilização ali minoica, muito antiga. Então está impresso numa moeda o mapa do labirinto, uma imagem do labirinto. Então seria um prodígio arquitetônico, e que guardaria a característica de ser algo extremamente desfavorável. Por quê? Porque você entrava lá, a chance era de você não sair. Então você ia lá para morrer. Ou você morria de fome e sede, e você morria em contato com o Minotauro. Então, a ideia do labirinto é que o labirinto é uma imagem perfeita da adversidade que nós estamos falando hoje. Por quê? Porque é uma tarefa possível, porém difícil. Se fosse impossível, não daria angústia. Por quê? Porque os projetos impossíveis, nós nos rendemos. Já era, acabou. Eu vou fazer uma determinada coisa num determinado bairro, tem uma enchente lá, não dá para chegar no bairro, não vai dar para fazer naquele horário. Então aí já não é uma adversidade, isso já é uma impossibilidade. A impossibilidade não estressa. Agora, a adversidade, aquilo que se interpõe contra mim, mas ainda assim é possível contornar, é que pode gerar tensão. E se for possível de contornar, porém difícil, então nós temos uma adversidade que realmente é capaz de gerar muita contrariedade, muito estresse na gente. Nessa analogia, nessa metáfora da história do labirinto, do Minotauro, nós temos o quê? Nós temos que o Minotauro fica ali como, na verdade, o enigma. Por quê? Ele é, dentro da dificuldade, ele é algo que contribui para dar a ideia de que pode haver um desfecho danoso. Então, não estou só andando dentro do labirinto. Eu posso vir a sofrer uma morte violenta dentro desse labirinto. Então, o Minotauro fica lá como um perigo latente, à distância. A qualquer momento eu posso trombar no Minotauro. Então, a ideia do Minotauro é que ele é potencialmente danoso, potencialmente nocivo. Novamente a metáfora, a imagem do motorista do outro carro também vale, porque o motorista do outro carro no trânsito, por isso que o trânsito é estressante, o outro motorista não deixa de ser um Minotauro. Ainda por esses dias, uma conhecida minha comentou que ela estava parada com o carro no sinal, na outra rua, na avenida, vinha descendo um ciclista que perdeu o freio e bateu, atingiu o carro dela. Ela não teve absolutamente nenhuma responsabilidade ali, mas
houve um estrago danado na porta. Então o outro motorista, o condutor do outro veículo, não deixa de ser um minotauro, né? Uma pessoa de trato muito difícil, uma pessoa que você tem que pisar em ovos para que ela não seja contrariada, também pode ser minotaurica, né? Se for seu chefe, então mais devorador ainda fica a ideia, né? Então, o labirinto, seus enigmas e seus perigos tipificam de uma maneira muito concreta, muito didática, a ideia dos enigmas existenciais. E o que seriam os enigmas existenciais? Não, o Minotauro agora se presta a ser aquela charada que você tem que resolver. Um pouco parecido com o que acontece na peça do Édipo Rei, quando ele fica de frente com a esfinge, e a esfinge diz: decifra-me ou devoro-te. Não é só decifra-me de brincadeirinha, decifra-me ou devoro-te. Então, os nossos enigmas existenciais, eles são, entre aspas, devoradores, na proporção em que a decisão que nós tomamos ali pode ter consequências, em alguns casos pode ter consequências duradouras, né? Normalmente nós pensamos nas grandes decisões, nos grandes enigmas que envolvem porte, por exemplo, casar ou não, filhos, número de filhos, genro, nora, escolha vocacional, escolha profissional, são decisões, né? São bifurcações, são decisões que nós temos que têm consequência. Agora, para contribuir para o nosso bem-estar, nós temos que levar em conta um outro tipo de decisão existencial, que é a decisão trivial. Aí você vai me dizer, mas dá um exemplo aí de uma decisão trivial. Claro. Eu vou ao mercado agora ou eu vou ao mercado depois do almoço? Essa é uma decisão trivial. Mas às vezes essa decisão pode ser muito importante no sentido de propiciar bem-estar ou não para você. Num estado de bem-estar, você tende a poder fazer outras decisões de uma maneira melhor. E de qualquer forma, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, as decisões pequenas. Como é que eu respondo este e-mail? Qual que é a melhor maneira de organizar meu dia para poder levar fulano no aeroporto? Estas pequenas decisões, elas na verdade são tão importantes quanto as decisões que dão frio na barriga na gente. A diferença é que estas pequenas, elas nos são inadvertidas. Voltando ao exemplo do casamento, voltando ao exemplo da decisão profissional. Quando eu escolho uma coisa, quando eu escolho outra, eu tenho uma ideia de um certo peso, de uma certa envergadura, de uma certa responsabilidade, dá frio na barriga. Na trivial, muitas vezes eu passo sem perceber, ou seja, eu estou muito mais atento às consequências das grandes decisões do que das pequenas. Mas as pequenas definem, movem os moinhos tanto quanto as grandes. Esse é o ponto que nós trabalhamos. A ideia de resgatar no pequeno, no detalhe, no inadvertido, resgatar um sentido que às vezes falta quando nós pensamos no cenário geral, quando nós pensamos nas grandes decisões, né? As grandes decisões, os grandes pensamentos, muitas vezes podem ser completamente desvinculados, totalmente descolados da realidade. Pode ser magnífico e irreal. E o que é que dá, o que é que confere ao meu projeto a ideia de que ele tem consistência e tem procedência? A proporção em que a trivialidade é factível, é possível de ser feita. Nós falamos recentemente sobre a curiosidade é a mente do principiante. E nós podemos agora novamente
nos referirmos a essa curiosidade, que, lembram-se, é aquela curiosidade que não é xereta, é a curiosidade que não é idílica, é a curiosidade que diz respeito aos enigmas. Nós percebemos o quê? O que é que desperta a nossa curiosidade? É o enigma. É a decisão por ser feita. É aquilo que tem nuances que eu desconheço. Eis daí o frio na barriga. A curiosidade, muitas vezes, nós a vemos como uma consequência de nos depararmos com o enigma. Agora, existe a outra dimensão que é assim: quando eu me faço deliberadamente, me torno deliberadamente curioso em relação a mim mesmo, então o enigma começa a surgir para mim, lá onde ele não estava. É um exemplo simples. Que time que eu torço? Eu torço pro 15. Eu torço pro Clube X. Não, por que você torce pro Clube X? Eu torço pro Clube X porque lá em casa, desde pequeno, todo mundo torce pro... Tá, mas o fato de todo mundo torcer, por que fez você torcer? Tem um enigma aí. Aí começa o enigma. Quando você se torna curioso de se perguntar por que eu torço pro time que eu torço. E muitas vezes você torce para um time que vai te dando decepções. Eu não vou entrar nos méritos agora aqui, mas o meu time anda dando muita tristeza. No entanto, eu não mudo de time, não mudo de clube, Então alguma coisa mais forte me liga, me faz ficar identificado com aquela bandeira, com aquela cor, com aquela história e tal. Agora, na medida em que eu me pergunto por que diabos este clube, não aquele outro, eu vou entrar nas questões que me fundam. A saber, qual é a relação que eu tenho com a minha comunidade, qual é a relação que eu tenho com a minha família, qual é a relação que eu tenho com a cultura popular, E a coisa vai aprofundando, a coisa vai ficando grande. Uma coisa simples dessa. Em tempo, aqui na ideia dos nossos vídeos é justamente fomentar, justamente incentivar o ser torcedor, torcer, gostar do seu clube, uma coisa extremamente saudável, tá? Então, não estamos aqui supondo que onde há um enigma há necessariamente um erro, há necessariamente alguma coisa que não está boa. Não. Uma charada é uma charada, ok? Quanto mais ludicamente, quanto mais quanto menos peso eu puder me debruçar sobre essas questões, de uma maneira mais brincalhona, de uma maneira mais tranquila, melhor vai sendo o meu desempenho em lidar com elas. Portanto, para a gente ir avançando um pouquinho mais, podemos dizer também que o enigma, além de ser um desafio intelectual, ele também pode se configurar num impasse, a depender do que for. Por exemplo, então não é sobre que time que eu torço, Por exemplo, pode ser sobre se eu corro o meu risco ou não enveredando para uma nova empreitada profissional. Então, por exemplo, eu nunca investi em bolsa. Eu vou começar a investir em mercado de valores. Nunca mexi. Num primeiro momento, a dúvida pode gerar uma parada. É um impasse. Eu posso entrar num movimento de impasse enquanto eu calculo o meu salto. Claro, perfeitamente correto. É possível também percebermos que o impasse é um momento muito fértil. Porque o impasse não deixa de ser um momento que os meus pressupostos todos ficaram suspensos. Eu já não sei, eu sabia, agora eu não sei. E a posição de não saber, ela pode ser muito frutífera, como a gente vai poder ver mais à frente. Para as práticas contemplativas, para o cultivo do bem-estar, temos uma boa notícia. Quando nós temos algo que é aparentemente insolúvel de um ponto de vista intelectual, de um ponto de vista imaginário, sobra um voto de Minerva.
É um voto de Minerva. Você se lembra, os deuses, quando faziam da decisão, Minerva tinha sempre o último voto. Era o voto que desempatava um eventual impasse na opinião dos deuses. O voto de Minerva é o corpo, é a nossa fisicalidade, é a nossa presença física. Em muitos momentos, o que vai nos levar a decidir sobre algo vai ser o quanto nós nos sentimos fisicamente confortáveis em desenvolver um certo percurso. Obviamente, isso isso não é imediato, isso é algo que vai fazer sentido para quem está talhado, quem já está tarimbado em alguma prática contemplativa ou alguma prática reflexiva. Normalmente, o mal-estar que uma ideia nos passa, às vezes nós temos um projeto e alguma coisa parece que não vai bem. Ou nós temos ali uma decisão a fazer com uma pessoa e a gente tem aquela sensação de que, olha, eu acho que por aqui, isto aqui pode não ser a coisa mais interessante. Isto tudo se imprime sobre o corpo. E vamos lembrar que a experiência dentro do labirinto é uma experiência fundamentalmente corpórea. Você é jogado num lugar cheio de túneis, cheio de armadilhas, fisicamente. E você pode ser agredido corporeamente, você pode ser agredido fisicamente pelo Minotauro. Então, no momento em que nós estamos muito carregados, imbuídos, carregados da responsabilidade por uma decisão, e lidar com o enigma, decifra-me ou devora-te. Nesse momento, o deciframento pode vir da sua presença. É muito interessante simplesmente parar. Cadê o Minotauro? Ele vem, ele não vem? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Para e perceba-se no cenário. Esse perceber-se no cenário é o outro elemento da lenda que se chama o fio de Ariadne. Ariadne era amante, era noiva, namorada, sei lá, era ficante do Teseu. E ela, quando o Teseu resolveu entrar para dar fim no Minotauro, ela entregou para ele um fio, uma linha, um fio de costura. E ele foi desembainhando aquele fio à medida que ele andava dentro do labirinto. Ele encontrou o Minotauro, ele procurou ativamente o Minotauro, localizou o Minotauro, lutou com o Minotauro, matou o Minotauro ou sobrepujou o Minotauro, aí depende, tem muitas variações aí, mas enfim, ele venceu o Minotauro. E aí, para sair ele pegou o fio e fez o caminho reverso. Essa imagem, o caminho reverso, foi dar na entrada do labirinto. Essa imagem é tão forte que em lógica você usa o termo fio de Ariadne. Quando você diz que você conseguiu achar uma solução que retrospectivamente traz luz sobre todo o caminho que você fez até chegar ali, até conseguir resolver a aporia, o enigma, a charada, o impasse. O nosso corpo, a nossa corporeidade é sempre o nosso fio de Ariadne. Ali onde a intelectualização atingiu a saturação, você é incapaz de ter outros dados para pensar sobre o que te impede, o que te causa angústia ou sofrimento. A solução está no corpo. Parar, respirar e no corpo como testemunho da sua presença. Tá? Esse é um caminho simples, é um caminho tranquilo, porém a ser exercitado. Ele é inato, porém treinável. E quanto mais bem treinado ele é, melhor ele fica. Como a metáfora da musculação. A musculação é dobrar os membros, usar as alavancas
do corpo, da musculatura dos ossos, de uma maneira para a qual eles já nasceram para fazer. Agora, a musculação é um artifício em que isto é otimizado. Então a ideia é, para a promoção do bem-estar, eu otimizo isto que eu já tenho em mim, que é perceber a minha própria presença no contexto. Dessa forma, nós temos o quê? Uma resolução que não é tão violenta, tão sangrenta quanto o Teseu matar o Minotauro, que é por sua vez um comedor de gente. Normalmente na vida cotidiana, felizmente, as coisas são bem mais sutis, tá? Mas é muito interessante isto, porque a nossa presença surge tanto na grande decisão quanto no horário, melhor hora do dia para passar na farmácia. Recomendo que a gente pratique a cada dia, a cada momento, aguçar e perceber essa nossa presença no cotidiano, no dia a dia, nas decisões. E nisto o Mindfulness, a atenção plena, é uma ferramenta prodigiosa. Não é a única, com certeza não, mas é uma seguramente muito potente. Muito obrigado e até breve.